Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e antes de vocês assistirem essa aula completamente gratuita, eu queria conversar com vocês a respeito do projeto de monitoria extraoficial de semiologia médica, que é o Semiocast. Eu, junto com meu amigo Levi, vamos trazer para vocês muito conteúdo com aulas gravadas, exercícios de fixação, de revisão e questão de provas anteriores também. A gente também vai contar com uma ficha com material todo explicadinho das aulas do professor, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vai ajudar vocês a passar na cadeira do professor Ivan sem nenhum problema. A gente vai fazer também um grupo no WhatsApp, onde vocês vão poder tirar dúvidas 24 horas com a gente e vão ter acesso direto, para a gente poder fazer aquela parceria realmente, para vocês não terem nenhuma dificuldade na cadeira, certo? Lembrando a vocês que a ficha dessa aula também está disponível para vocês de forma gratuita e a aula de anamnese, que é a primeira aula, também está disponível de forma gratuita, junto com a ficha e o material com os exercícios, beleza? Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link para vocês. Se vocês tiverem interesse, entrem em contato com a gente, que a gente vai atender vocês na mesma hora, beleza? Muito obrigado e boa aula para vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e a gente está aqui para mais uma aulinha do Semiocast. Hoje com a nossa aula de exame de pele, a segunda aula aí do professor Ivan. Uma aula que tem muito conteúdo de visualização, muitas lesões de pele. Vocês podem ver aqui nesse pequeno resumo que eu trouxe das lesões elementares de Fitzpatrick, que são muitas coisas, né? E aí a gente vai falar de uma por uma, mas aqui a gente tem um apanhado geral de todas as lesões. O nosso objetivo é simplificar e deixar mais claro para vocês. A gente pode classificar as lesões como por relevo ou por arranjo também. E aí no relevo a gente tem as lesões deprimidas, elevadas e planas, sendo as lesões elevadas divididas em dois, com conteúdo sólido e conteúdo líquido. E os arranjos, a gente tem aqui as formas de agrupamento de uma lesão, né? Podem ser de forma linear, de forma anular, ciscinada. A gente vai ver uma por uma também. E aqui, como eu tinha comentado para vocês, em relação ao nível da pele, né? Ao relevo, se está acima do nível da pele, se está no nível da pele, ou se está um pouco mais abaixo do nível da pele. Então vamos lá começar. Primeiro a gente vai falar das lesões planas. E as primeiras lesões planas que eu vou falar para vocês vão ser as máculas. Nas máculas, a gente tem alguns tipos, que são a acrômica, hipocrômica, hipercrômica e a mácula eritematosa. A mácula acrômica, vocês podem pegar pelo nome, e o nome já dá uma grande pista. O prefixo A significa negação, e crômica se refere à cor, à cromia. Então você entende que é uma mácula sem cor, sem pigmento, como eu demonstrei para vocês. E aqui a gente vê essa mácula acrômica nessa lesão aqui da doença vitiligo, porque vocês podem ver que existe uma parte da pele onde não existe cor, não existe pigmento, em relação à cor da pele normal, que seria essa cor aqui. Então a gente consegue ver uma parte sem cor, uma mácula acrômica. A mácula é o que o pessoal conhece como mancha, né? Então vai ser uma mancha que vai ter uma dessas quatro conformações aqui. Vamos para a próxima mácula, e o nosso próximo tipo de mácula é a hipocrômica. A nossa mácula hipocrômica é uma mácula que ela está hipocrômica em relação à pele, ou seja, ela tem menos cor em relação à pele, menos pigmento. Então vai ser justamente essa lesão aqui. Para quem não sabe, essa lesão aqui é de uma pessoa com pitiríase versicolor, que é o nome científico aí para pano branco. Vocês podem perceber aí que essa região aqui, em que eu estou riscando, ela está um pouco mais clara do que o resto da pele desse rapaz. Mas ela não está totalmente igual aqui no vitiligo. Então essa daí é a mácula hipocrômica, com um pouco menos de pigmento do que a pele normal. A gente tem a mácula hipercrômica também, que está representada aqui nessa imagem. Isso aqui é um melanoma. E o melanoma ele é bem escuro, né? Ele é hipercrômico. Ele tem mais pigmento que a pele, beleza? Mas aí pode ser outros tipos de doença também. Esse exemplo aqui que eu usei foi um melanoma. A mácula hipercrômica, ela vai ter mais pigmento do que a pele normal daquele indivíduo, né? E por último a gente tem aqui a mácula eritematosa, que é uma mácula avermelhada. A exemplo dessa daqui da foto.
Vocês podem ver aqui uma mancha meio difusa aqui, que é justamente essa mácula eritematosa. E ela tem uma configuração importante, uma característica importante, que ela desaparece a vitropressão. Guardem isso aqui, que isso aqui é muito importante. O professor, ele sempre pergunta. Vez ou outra ele pergunta em questão de AV1, de AV2, de monitoria. Então tá sempre presente aí. Lesões que desaparecem a vitropressão. E a mácula eritematosa é uma delas. Então gravem, porque isso é bem importante. Figurinha carimbada aí quase sempre cai nas provas do professor Ivan. Vamos passando agora para a telangiectasia. A telangiectasia nada mais é do que dilatação de vasos terminais, né? O sufixo ectasia significa dilatação, significa crescimento, e o telange significa vasos, né? Então a gente tem ali uma dilatação de vasos terminais. E essa dilatação a gente consegue ver, acontece com mais frequência nas mulheres. A gente consegue ver uns vasinhos assim, geralmente na perna, como tem aqui, e são justamente essa dilatação. E tem uma lesão, e tem uma característica importante dessa lesão, que é desaparecer a vitropressão, galera. Então lembrem aí, telangiectasia, uma lesão plana que vai desaparecer a vitropressão, beleza? Isso é muito importante, que o professor sempre cobra, certo? Então vocês têm que saber isso, com certeza, tem que estar bem afiado em relação a isso. Sim, para quem não sabe o que é vitropressão, né, eu não lembro se vocês já tiveram essa aula, mas a vitropressão é nada mais, nada menos do que você botar um vidro em cima daquela lesão e fazer uma pequena pressão. E aí você vai observar se aquela mancha, no caso aquela mácula, se ela vai sumir ou se ela vai permanecer. Então vamos lá falar agora da próxima lesão plana, que é o angioma. O angioma ele é um tumor, onde você tem um tumor de vaso sanguíneo, né, um crescimento excessivo desses vasos sanguíneos, e você tem uma mancha única aqui, ó, avermelhada. Essa é uma grande característica, né, dessa lesão, porque ela forma uma mancha única. Você pode ver que não tem bolinhas divididas nem nada, ela é uma lesão única. Diferente na mácula, a gente pode ver que às vezes ela tem uns espaços divididos, tem umas bolinhas, umas regiões assim. A mácula é mais ou menos assim. Ela pega uma extensão grande também às vezes, mas ela tem aquela separação de alguns pontinhos, você vai conseguir ver. Aqui no angioma não. O angioma ele é uma coisa só, como vocês podem ver. Você não tem nada perdido assim, pontiforme separado da lesão. É uma lesão apenas. E ela tem uma característica muito importante, que é não desaparecer a vitropressão. Certo? Diferente da telangiectasia que a gente viu e da mácula eritematosa, que desaparecem a vitropressão, o angioma ele não desaparece. Isso aí é uma característica marcante dele. Então vamos continuar agora. Nossa próxima lesão plana, que é a cianose. Vocês já devem ter conhecido das outras aulas do professor Ivan. Se não conhecem, vão conhecer agora. A cianose é uma alteração de cor no nosso corpo, que pode ser central ou periférica, e é caracterizada pela dificuldade da oxigenação do sangue. Então, pessoas que têm problema com questão de vaso sanguíneo, de oxigenação do sangue, podem apresentar uma cianose. E aqui a gente tem dois tipos, que é a central e a periférica. A central, geralmente a gente vai observar na boca e nos lábios, mas às vezes acontecem no próprio rosto, pode acontecer. A periférica é mais nas periferias, como o próprio nome diz, nas pontas das mãos, nos dedos dos pés. Então a gente vai observar essa cianose periférica. E essa é mais uma dessas lesões aí, planas, que a gente tem. A lesão que é a cianose, é a alteração da cor normal que a gente tem na nossa pele para uma cor azul. Passando para a próxima lesão, a gente vai ter uma lesão que é muito importante, e vira e mexe sempre cai aí na prova do professor Ivan, que é a púrpura e a petequia. A púrpura e a petequia, elas são lesões em que ocorreu o extravasamento das hemácias dos vasos sanguíneos. Então a gente vai ter aqui as lesões maiores, que eu vou circular para vocês, vão ser as púrpuras. Vocês podem ver aqui as lesões um pouco maior. E as lesões menores, essas lesões pontiformes que eu estou circulando agora, pequenininha, elas vão ser as petequias. Uma grande característica dela, muito importante para vocês entenderem, é que ela não desaparece a vitropressão. Elas não desaparecem, gravem isso. Da mesma forma do angioma, essas lesões elas não desaparecem a vitropressão, beleza? Enquanto a púrpura são as lesões maiores, vou circular novamente,
As petequias são as lesõezinhas pequenininhas pontiformes, beleza? Elas são mais escuras que as máculas eritematosas e não desaparecem à vitropressão. Isso é muito importante que vocês gravem. Vamos seguir agora para a nossa próxima lesão de pele. Opa! Sim, galera, eu coloquei aqui uns exercícios de aplicação no meio da nossa aula para deixar a aula um pouco mais dinâmica, certo? No nosso curso, a gente faz vários exercícios de aplicação, de revisão, e aqui eu trouxe uma questão da AV1 de 2023.1 que falava sobre essas lesões de pele. Então a gente pode treinar aqui para ficar mais dinâmico. Eu sugiro que vocês tentem fazer e eu vou resolver aqui com vocês. A pergunta é: como nomeamos essas lesões ao lado as de maior tamanho? Então ele está perguntando lesões de maior tamanho. Seria no caso essas lesões aqui um pouco maiores. Percebam que o avaliador está fazendo aqui uma vitropressão e o rapaz quer saber aqui no enunciado qual lesão é essa que ele está tentando olhar. Então vamos ver. A primeira opção aqui é a letra A, placas. Eu já adianto para vocês que não é, vocês não viram ainda, mas placas são lesões elevadas e que tem a sua altura menor que a sua extensão. Então a gente já vai descartar aqui, porque as placas elas são lesões elevadas e essa lesão ali está a nível da pele, então já não pode ser. Aqui a gente está falando de púrpuras na letra B. Púrpuras são aquelas lesões maiores, de maior tamanho e que não desaparecem à vitropressão. Essa daqui é uma boa alternativa para a gente considerar. Máculas eritematosas. Gente, eu tinha comentado com vocês que as máculas eritematosas elas desaparecem à vitropressão. E o rapaz está fazendo vitropressão aqui e percebam que a lesão ela não está desaparecendo. Então, máculas eritematosas não pode ser. Escoriações. Já vou adiantar para vocês aí, pessoal, que as escoriações são lesões de pele deprimidas, que você tem uma perda de integridade da pele. E não é o que está acontecendo aqui, né? Você pode ver que a pele dele está íntegra e a lesão é plana. Então a gente já vai descartar aqui a escoriação. E a gente só ficou com petequias ou púrpuras, né? Lembra que eu tinha comentado com vocês que púrpura é a lesão maior e petequia é a lesão menor? E aqui ele está falando como nomeamos essas lesões ao lado, as de maior tamanho. Então, se ele quer saber as de maior tamanho, só pode ser letra B, púrpura, já que petequia são as de menor tamanho, beleza? Apesar de vocês não terem o conteúdo necessário, né, porque a gente ainda não terminou, mas é só para mostrar para vocês como é que costuma cair essa questão aí, provável de 2023. Então, costuma cair assim. Vocês podem ver que se você souber e entender o que é cada lesão, fica muito fácil de responder. Então vamos lá continuar para a nossa aula. Agora a gente vai falar sobre as lesões elevadas de conteúdo sólido. Estamos aqui com a nossa primeira lesão elevada de... Nossa primeira lesão elevada de conteúdo sólido, que são as pápulas. As pápulas é muito simples, são lesões esféricas de conteúdo sólido menores que 1 centímetro. Não tem muito segredo. Essas pápulas aí são a nossa primeira lesão de conteúdo sólido elevado. Percebam que agora ela tem uma altura em relação à pele. Pápulas, lesões esféricas de conteúdo sólido menores que 1 centímetro. Agora a gente vai para os nódulos. Nódulos, que são as lesões esféricas de conteúdo sólido que estão entre 1 e 3 centímetros. Então, o nódulo é um pouco maior que a pápula somente. Essa é a diferença. E em caso de hanseníase, a gente pode chamar de tubérculo. Isso é a informação que tem no livro. Como a gente quer trazer o conteúdo completo, a gente está passando aqui para vocês. Mas se atentem à diferença entre tamanho. Enquanto o nódulo ele tem entre 1 e 3 centímetros, a nossa pápula é menor que 1 centímetro. Então, isso aí o professor gosta de explorar nas questões. Vamos lá agora para o nosso tumor, certo? Nosso não, mas vamos lá agora para a lesão tumor. É uma lesão esférica de conteúdo líquido maior que 3 centímetros, certo? Ela é maior que 3 centímetros. Beleza? Essa lesão aqui,
é justamente algo maior do que o nódulo. Então você pode ver que existe uma lógica aí, né? A pápula, ela é lesão esférica menor que 1 centímetro. O nódulo entre 1 e 3 centímetros. E o tumor maior que 3 centímetros. Se você pegar essa linha aí, você tem uma grande chance de acertar uma questão, porque o professor ele gosta dessas nuances assim do tamanho da lesão para identificar as lesões. Vamos para a próxima lesão de pele elevada de conteúdo sólido, que é a vegetação, que é um tumor com reentrâncias, né? Reentrâncias são essas coisinhas aqui que vocês estão vendo, que parece não, né? Que estão entrando no pé aqui. Essa é uma imagem muito característica, é muito tranquilo, você vê na prova você vai saber, né? Até porque ele parece um couve-florzinho, parece uma vegetaçãozinha. Essa é meio que a lógica para o nome dessa lesão. Agora vamos para mais uma lesão. Eu já tinha comentado com vocês lá no exercício, que é a placa. A placa é uma lesão elevada, em que a altura é menor que a sua extensão. Então vocês podem ver que tem um pouquinho de diferença aqui em relação ao nível da pele e ao nível da lesão, mas que sua extensão ela é muito maior, né? Então a altura ela é bem pequenininha comparado à sua extensão, que é gigantesca. E como essa lesão está avermelhada, a gente diz que é uma placa eritematosa. Nesse caso aqui, de um paciente com crise de psoríase. Tudo que for mais avermelhadozinho nas lesões de pele, a gente vai estar chamando de eritematosa. Opa, foi isso aqui. Vamos continuando aqui para as nossas lesões. Agora a última lesão elevada que a gente vai ter de conteúdo sólido, que é a liquenificação, que é um aumento da espessura da pele, que a gente vai perceber pelo aumento desse quadriculado aqui. Vocês podem ver. Se vocês olharem direitinho para a mão de vocês, a gente tem esses quadriculados, mas na lesão de liquenificação, que geralmente acontece por coceira, né? A pessoa coça muito, você tem um aumento desse quadriculado. Isso faz um nívelzinho na pele e faz o nome dessa lesão aí, liquenificação. Agora a gente terminou as lesões elevadas de conteúdo sólido e vamos passar agora para as lesões elevadas de conteúdo líquido. A primeira lesão elevada de conteúdo líquido que a gente tem é a vesícula. A vesícula, que é uma lesão elevada de conteúdo líquido menor que 1 centímetro. É como se fosse uma pápula, só que agora em vez do conteúdo sólido a gente tem o conteúdo líquido. Menor que 1 centímetro, como uma pápula também. Nossa próxima lesão agora é a pústula, que é a lesão esférica de conteúdo líquido purulento menor que 1 centímetro. Ela é igual à vesícula, só que a diferença no conteúdo vai ser que um é um conteúdo líquido e o outro, no caso aqui as pústulas, é um conteúdo puramente purulento. Então a gente vai ter aqui somente essa diferença em relação a essas duas lesões. Vamos lá, a gente está quase acabando aqui as lesões de nível elevado. Agora a gente tem uma que também é importante, que é o cisto e o abscesso. Na minha prova já caiu, para você diferenciar, e o professor ele gosta dessas diferenciações, como eu tinha comentado com vocês. Vamos lá falar de cisto. O cisto é a lesão esférica maior que 1 centímetro sem translucência. Vou explicar para vocês porque a gente coloca esse sem translucência depois. O cisto vai ser justamente isso aqui, e para a gente diferenciar um cisto de um abscesso, que o abscesso é a mesma coisa do cisto, só que com uma diferença muito importante, que no abscesso a gente tem pus e no cisto a gente tem um líquido. Para você saber a diferença, o professor fez essa brincadeira lá na nossa turma, né, quando estava explicando, você tem que furar, né? Você não tem como saber porque realmente ela não tem essa translucência, você não consegue ver o que tem de conteúdo ali. Você consegue, através da pesquisa de flutuação, saber se é líquido ou sólido, né? Porque a pesquisa de flutuação, você vai apertar ali e você vai conseguir meio que ver o líquido que está ali se movendo, né? Você aperta de um lado, vai crescer um pouco do outro. Essa é a pesquisa de flutuação que a gente chama e faz para diferenciar um conteúdo líquido de um sólido, que no caso a gente estaria diferenciando aqui, por exemplo, um cisto de um nódulo, porque o cisto ele tem conteúdo líquido e o nódulo a gente viu lá que é uma lesão elevada de conteúdo sólido, beleza? Então a pesquisa de flutuação serve para isso também, fazer essa diferenciação. Mas aqui entre cisto e abscesso é puramente você saber o conteúdo, e para a gente saber o conteúdo só perfurando, certo? Tem outra coisa também que vai dar um indício de um abscesso,
que são os sinais flogísticos. Para quem não sabe, sinais flogísticos são sinais de febre, ou são sinais de infecção, que são a febre, a dor, o rubor e o calor, certo? Então, esses sinais eles vão dar uma indicação de abscesso, né? Que em abscesso existe uma infecção e que naquela lesão ali a gente tem pus. Caso não exista sinais flogísticos, a gente vai suspeitar de um cisto, beleza? E como eu tinha comentado para vocês, a gente realiza a pesquisa de flutuação para diferenciar de nódulo, já que o nódulo é a lesão elevada entre 1 e 3 centímetros, que vai apresentar um conteúdo sólido. Passando agora para a última lesão elevada de conteúdo líquido, que são as bolhas. As bolhas, que acontece quando você se queima, por exemplo, tem uma queimadura de 2º grau, a gente cria aqui essa bolha, e ela tem um diferencial, ela é uma lesão esférica e translúcida de conteúdo líquido de maior que 1 centímetro, beleza? É um conteúdo líquido maior que 1 centímetro. E aí a grande diferença dela em relação ao cisto e ao abscesso, que são lesões esféricas de conteúdo líquido também maiores que 1 centímetro, é que ela apresenta essa translucência aqui. Por isso que eu frisei com vocês que tanto o cisto como o abscesso, ele não tem essa translucência. Aqui, ó, sem translucência. E são lesões esféricas maior que 1 centímetro. Igual a nossa bolha, só que a nossa bolha, ela apresenta a translucência. Então, é uma forma de você diferenciar aí essas duas lesões pela descrição, beleza? Ela também lesa uma camada mais superficial da pele, que vai permitir essa visualização de conteúdo. Então lembrem aí que quando houver translucência, provavelmente a resposta vai ser bolha, tá certo? Lembrem do tamanho também, que é maior que 1 centímetro. Então vamos lá para mais um exercício de fixação. Agora a gente já tem um pouco mais de bagagem de conteúdo para conseguir responder. Quarta questão. O paciente chega em pronto-socorro referindo coceira que começou há 2 dias e o surgimento de um caroço. O paciente apresentava lesão de pele elevada medindo 2 centímetros com pesquisa de flutuação negativa. Pesquisa de flutuação negativa, isso é importante. Então a gente tem aqui um caroço, uma lesão elevada de 2 centímetros, pesquisa de flutuação negativa. De acordo com as lesões elementares, qual a classificação dessa lesão? Então ele está pedindo aqui a classificação da lesão. Bom, a gente tem aqui na primeira opção o tumor. A gente viu que o tumor ele vai medir mais que 3 centímetros, né? É uma lesão sólida elevada, medindo mais de 3 centímetros. E aqui na questão a gente tem 2 centímetros, então a gente já pode descartar o tumor. Agora a próxima lesão é o nódulo, que ele está dando aqui como alternativa. O nódulo a gente viu que ele vai de 1 a 3 centímetros. A gente viu que ele é uma lesão sólida. E como é que a gente vai saber aqui se pode ser um nódulo? Bom, pelo tamanho a gente consegue ver que pode ser. E a pesquisa de flutuação está negativa, o que indica que o conteúdo que está ali naquela lesão, ele é sólido e não líquido. Porque se fosse líquido, a pesquisa de flutuação daria positiva. Então a gente sabe que tem uma grande chance de ser letra B, nódulo. Vamos para a letra C. Letra C, vesícula. A gente viu que a vesícula ela é menor que 1 centímetro. Então a gente já não pode considerar a vesícula, já que na questão a gente tem medindo 2 centímetros. Então vamos descartar. O abscesso, ele mede mais de 1 centímetro. Beleza, até aí tá tudo bem. Mas a questão da pesquisa de flutuação da negativa, já cancela ele, porque o abscesso ele é uma lesão de conteúdo líquido maior que 1 centímetro, né? Então, maior que 1 centímetro vai, mas aí, pesquisa de flutuação negativa indica que não existe líquido na lesão, logo não pode ser um abscesso. O cisto é o mesmo raciocínio aí do abscesso, com a pesquisa de flutuação negativa, indica que essa lesão dele é sólida, e o cisto é uma lesão de conteúdo líquido. Então, a gente já vai descartar de imediato aqui, e a gente fica com a letra B mesmo, que é o nódulo. Questãozinha aí muito tranquila, se você entender o conteúdo, souber as diferenciações aí de tamanho e de conteúdo, você consegue responder tranquilamente. E é justamente assim que o professor costuma cobrar nas provas dele. Então vamos lá, continuando. Vamos falar agora sobre os outros tipos de lesão,
que são 3 tipos de lesão que não se encaixam nas características que a gente tinha visto antes. A primeira é a crosta, que é a secreção hematínica ressecada. É um sangue ressecado, né? A gente, quando se machuca, fica ali aquela crostinha e forma, como vocês estão vendo, essa lesão de crosta. Vamos passando agora para a cicatriz. A cicatriz é uma lesão hipocrômica. Hipocrômica a gente já viu que é porque tem menos pigmento em relação à pele, ou pode ser acrômica também, que tem um aspecto linear devido a uma cicatrização de alguma lesão, né? Então é muito tranquilo de você ver aqui a cicatriz, não tem muito segredo. Se cair na prova, vocês vão matar muito fácil. Escamas ocorre pela questão, a pessoa toma muito sol, muito exposta à luz solar, a pele começa a descamar, e é justamente essa lesão de pele aqui, escamas. Nem tem muito o que falar sobre ela. Agora a gente vai ver as lesões deprimidas, que são as lesões que vão ter um desnível em relação ao nível da pele. Então, elas vão ser aprofundadas em relação ao nível da pele. Nossa primeira lesão deprimida é a atrofia. Na atrofia a gente tem uma redução focal da espessura da pele, só que a pele ela vai continuar íntegra. Vocês conseguem ver aqui que a pele aqui está um pouco maior em relação ao nível dessa daqui. Só que essa pele está íntegra, ela não está exposta. Isso é muito importante para diferenciar de outras lesões. Então a atrofia é uma redução focal da espessura da pele, só que a pele continua íntegra, só está rebaixada em relação ao seu nível normal. Continuando aqui, temos a próxima lesão de pele deprimida, que é a esclerose. Da doença esclerodermia, a pele fica dura e pouco distensível, é uma lesão muito característica, né? A gente consegue ver com tranquilidade, consegue diferenciar de outras e não tem muito segredo. Mas vocês lembrarem que a pele dura e distensível é a esclerose. Se o professor colocar a imagem, fica muito claro, né? É bem diferenciada essa lesão. Vamos agora para a próxima, que é a úlcera, que aí é uma perda de integridade da pele, da epiderme até a derme. Então percebam aqui que não existe mais integridade aqui, a barreira foi rompida, a barreira da pele, e você tem ali uma perda dessa integridade até a derme, certo? E aí a gente já pode diferenciar da atrofia, que apesar dela ser deprimida, não existe a perda da integridade da pele. Passando para a próxima, que é a erosão ou escoriação. A erosão ela é a perda da integridade da pele apenas a epiderme, enquanto a úlcera chega até a derme, a erosão barra escoriação só vai chegar até a epiderme. Ela ocorre assim por questão de trauma, quando a gente tem a escoriação. Mas a erosão ela também pode acontecer em relação a algumas doenças que fazem a gente perder a integridade da pele, limitada até a epiderme ali. Quando a gente tem algum trauma, quando isso é derivado de um trauma, essa perda de integridade da pele limitada à epiderme, a gente chama de escoriação. Quando a gente cai de moto, cai de bicicleta, ou se arranha, a gente tem uma escoriação. Quando isso não tem uma origem traumática, é alguma doença, a gente chama de erosão. Então tem essa diferenciação também com relação a como foi adquirida aí essa lesão. Erosão pode ser uma doença que fez com que você perdesse a integridade da pele, enquanto a escoriação vai necessitar aí de um trauma, né? Uma batida, um corte, um arranhão, para que a gente possa considerar como escoriação. A gente tem aqui a fissura, vai ser um aprofundamento linear da pele. Acontece muito por conta do hiperressecamento aí nos pés das pessoas. Você fica com esse pé aqui meio feioso aqui aprofundado. E é bem característico, imagino que vocês também já conheçam. Talvez só não soubessem o nome, mas aí é a fissura. A gente tem aqui a fístula, que é uma comunicação adquirida entre um órgão e o exterior, ou dois órgãos, né? Aqui a gente tem uma traqueostomia, onde você está conectando a traqueia com o meio exterior para obtenção de ar. Procedimento muito comum aí nas emergências. E aqui desse outro lado a gente tem uma fístula aqui no trato digestivo, onde você tem essa conexão aqui adquirida também, geralmente por alguma perfuração, algo do tipo, né? E é isso, é a comunicação adquirida entre dois órgãos ou um órgão exterior.
a fístula. Agora a gente falou, né, do relevo das lesões, lesões planas, deprimidas e elevadas. Vamos falar agora sobre o arranjo, né, que é como aquela lesão vai se apresentar em relação ao formato dela. O primeiro que a gente tem aqui é o arranjo linear. Não tem muito segredo, linear significa que está reto, né, está linear. E aqui a gente tem uma placa eritematosa, como eu já tinha comentado para vocês. Sempre que tiver vermelhinha a lesão, a gente vai chamar de eritematosa. E o arranjo dessa placa aqui, ela é linear. Só revisando, a placa, como eu tinha dito, é aquela lesão elevada, onde a sua altura é menor que a sua extensão. A gente tem esses três aqui, que são um pouco parecidos, que é o arranjo anular, circinado e aciforme. No arranjo anular, a gente vai ter aqui uma lesão circular de espessura mais grossa, com a parte central aqui de pele que está íntegra. Vocês podem ver aqui que essa parte do meio, ela está normal. Enquanto as bordinhas grossas, elas estão bem lesionadas, tá vendo? Então essa é a primeira forma, que é anular. A circinada é a mesma forma da anular. A única diferença aqui é que essa espessura do círculo vai ser bem menorzinha. Vocês podem ver aqui que está bem fininho, mas ainda continua com a pele íntegra aqui no meio. Então esse é o arranjo circinado. E a gente tem um aciforme, que vai ser essa lesão em arranjo circular, porém que não vai fechar esse círculo aqui. Certo? Ela não vai ter essa continuidade. Ela não vai fechar o círculo como nas outras. É basicamente isso. Anular e circinada são bem parecidas assim, então se atentem a essa diferença em relação à espessura da lesão. A gente tem o próximo arranjo, que é o numular ou discoide, que vai ser em formato de moeda. Não tem muito segredo, a gente vê umas moedinhas aqui. E a gente vai chamar de discoide na lúpus, né, no lúpus eritematoso. A gente tem aí o nome de discoide. Mas aí fica numular ou discoide se você estiver falando de lúpus. Se você não estiver falando de lúpus, é numular. Se você estiver falando de lúpus, a gente chama de discoide. O arranjo sergipinoso, aí que é um arranjo em formato de serpente com tortuosidade, né? Para quem não sabe, isso aqui é uma lesão de bicho geográfico, da larva migrans, muito comum no Brasil. A criança vai brincar ali na areia e acaba contraindo o bicho geográfico. O arranjo agrupado, essa doença aqui é muito comum também no Brasil, é a herpes zoster. Ela tem essa lesão aí de característica de vesículas agrupadas, com base, né, com cor eritematosa, como a gente falou, uma cor vermelha. E o arranjo que ela faz é justamente esse, o arranjo agrupado. Beleza? Vamos passando agora para a nossa última lesão de pele. Para o nosso último arranjo, né, da aula de exame de pele, que é o arranjo reticular. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês em lesões de pele, que isso aqui é uma cianose, né? Lembra que quando a gente tem a mudança de coloração para o azul, a gente chama de cianose. E aqui a gente tem uma cianose reticular. Você pode ver que parece uma redezinha assim. A gente chama esse arranjo aqui de lesão de reticular. Vê que forma meio que uma redezinha. Beleza? Esse aí inclusive caiu na minha prova. É o arranjo reticular. No caso, isso vira uma cianose reticular. Então, galera, vamos finalizar aqui nossa aula com mais um exercício de fixação. Vamos lá, questão 10. Um paciente na UTI é exposto a uma cirurgia de traqueostomia, onde ocorre a conexão adquirida da traqueia com o meio exterior para obtenção direta do ar. A lesão citada se trata de uma. Então, a gente tem aqui, já até coloquei uma setinha, primeira alternativa, atrofia. Galera, a gente lembra que a atrofia é uma lesão de pele deprimida, né, em que a pele está íntegra, mas está um pouco deprimida em relação ao nível da pele normal. Então não faz nenhum sentido que seja o que a gente viu aqui na questão. A gente tem a letra B, que é tumor, né, como a gente viu também, o tumor é uma lesão de conteúdo sólido maior que 3 centímetros, né? Então também não condiz aqui
com a descrição do enunciado. Letra C, escoriação. A gente viu que a escoriação é uma lesão deprimida, só que é uma lesão em que a gente tem um trauma e perda de integridade, né, até a nossa epiderme. Aqui no enunciado não cita nada em relação a isso, então a gente já vai descartar aqui, não é escoriação. A fístula, que acho que se encaixa muito melhor aí no enunciado. A gente sabe que fístula é a conexão adquirida entre o órgão e o meio externo, e aí a gente cita a traqueostomia, porque a traqueostomia é justamente a gente perfurar a traqueia para que o ar entre diretamente na traqueia, através de uma cânulazinha. E faz bastante sentido, né? Você conectar a traqueia com o meio exterior, que é justamente o que está acontecendo aqui no enunciado, e é justamente a fístula letra D. Vamos só analisar aqui a letra E, que é a fissura, nada a ver, né, galera? Apesar de também ser uma lesão aí deprimida, a fissura é o aprofundamento linear aí das curvaturas do pé. Não faz muito sentido, tá errado. A resposta é a letra D, fístula, e é isso aí. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês queiram adquirir nosso curso para contar com todos os exercícios, a ficha completa de todos os conteúdos do professor Ivan e um suporte 100% 24 horas aí com a gente, eu e Levi, a gente tem muito a agregar com vocês. Se vocês têm interesse, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida e tamo junto aí. Muito obrigado e até a próxima.